Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. E desta vez a gente vai bater um papo sobre os testes endometriais. E eu tenho a honra de bater um papo com a Natália Runha, aqui responsável pelos testes endometriais da Igenomics. Ela é bióloga e vai dividir o conhecimento com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, é uma honra para mim. Então vamos lá, né? Com tantos estudos aí do Carlos Simon a respeito desses testes de receptividade endometrial, primeiro veio o ERA e depois surgiu aí o Endotril. Vamos falar um de cada vez. Vamos começar pelo ERA, que foi de onde tudo começou. Como é que isso acontece, como surgiu essa ideia e como a gente vai também, lógico, um pouco do que acontece e como a gente acredita nesse teste. Bom, o teste ERA, que é análise de receptividade endometrial, ele foi desenvolvido a princípio pensando naquelas pacientes que apresentam várias falhas sucessivas de implantação durante o processo de fertilização in vitro, né? Então, ele foi um teste desenvolvido para poder detectar a janela de implantação dessas pacientes, que nada mais é do que o momento em que o endométrio está receptivo para a implantação do embrião, né? Hoje a gente sabe que 3 a cada 10 pacientes que passam pela falha de implantação, elas têm um deslocamento dessa janela. Então, esse teste ele serve para localizar o momento exato em que o endométrio está receptivo e sincronizar a transferência embrionária com esse momento de receptividade do endométrio. É um teste que foi patenteado pela Igenomics em 2009 e tem hoje apresentado resultados muito, muito legais. Ótimo. Então, às vezes a gente tem lá o embrião de qualidade, transfere e acaba não acontecendo. Eu só queria que você explicasse um pouquinho dessa questão da interpretação dos genes que são avaliados, da expressão das proteínas, para entender, porque o resultado é a gente alterar, como clínica, é alterar o tempo de progesterona. Isso, é um teste que é baseado mesmo, detecta a janela de implantação baseado no número de dias de exposição à progesterona, né? Como é feito isso? O teste ele avalia 248 genes que, pela literatura científica, eles já são relacionados como assinatura transcriptômica da receptividade endometrial. Ele analisa esses genes através do sequenciamento e os dados que são obtidos através desse sequenciamento são analisados no que a gente chama de prognosticador, que é a nossa ferramenta de bioinformática, que vai gerar para a gente um resultado diagnóstico preciso do tempo dessa janela de implantação para cada paciente. E no caso também, quando a gente faz a transferência de embrião, mesmo que faça o teste genético, quando a gente aplica o ERA, quanto a gente otimiza essa implantação? Hoje a gente tem resultados de trabalhos assim super atuais, randomizados, que indicam que pacientes que passaram pelo ERA até antes da primeira FIV já têm respostas excelentes em relação à taxa de gravidez. Então, hoje a gente tem um número de 71% das pacientes atingindo a gravidez de sucesso após a realização do ERA, o que perfaz aí cerca de 16 pontos percentuais a mais quando a gente compara com pacientes que não realizaram ERA antes da transferência. Isso em um ano, né, de tratamento. E quando a gente pega pacientes que engravidaram com a primeira FIV, essa taxa fica em 56%, fazendo 14 pontos percentuais a mais do que pacientes que não realizam ERA. Então, a gente já tem aí um aumento na taxa de gravidez quando comparado a pacientes que não utilizam, né, desse procedimento, dessa ferramenta, para poder otimizar o sucesso na gravidez. Então, a gente pode fazer, né? O ERA também pode ser feito no primeiro processo de transferência embrionária ou depois de sucessivas falhas. Exato. De qualquer forma, vai otimizar. Isso. A princípio, ele foi desenvolvido pensando nessas pacientes que passavam por sucessivas falhas de implantação, mas hoje a gente já enxerga que mesmo as pacientes que realizam ERA antes da primeira FIV, elas já conseguem obter um resultado positivo. E quando a gente faz o ERA, então tem lá só para quem está nos vendo entender. Então, a gente tem um resultado lá. Então, receptivo que está que a gente fez a biópsia. Então, para preparo para o ERA, então é o mesmo preparo que se faz para uma transferência embrionária, só que então prepara o útero da fase proliferativa, primeiro o estradiol, depois a progesterona, seja através de hormônios
medicações ou através do ciclo natural, e quando for o momento da transferência embrionária, a gente faz a biópsia para ter esse resultado. Aí pode ser não receptivo, receptivo ou pós-receptivo. Em qual o resultado que eu deveria repetir esse teste? O nosso algoritmo ele é bem preciso no cálculo do tempo de receptividade, né? Só tem 2 deslocamentos que a gente sugere a repetição do teste, porque ele não tem esse poder de diagnosticar, que são resultados pré-receptivos com mais de 2 dias e resultados pós-receptivos. Então, os pré-receptivos com mais de 2 dias, a gente sabe que ele precisa de um tempo a mais, essa paciente precisa de um tempo a mais de exposição à progesterona, mas a gente não consegue calcular se é 1 dia e meio, 2 dias e meio. Então, a gente precisa da repetição, seguindo as instruções que vem personalizada, né, para cada paciente, para poder falar com mais precisão, né, quanto tempo a mais de exposição essa paciente vai precisar. E no caso do pós-receptivo, a repetição é indicada porque, normalmente, pacientes que apresentam um perfil pós-receptivo, elas têm uma janela de implantação mais curta. Então, a gente precisa repetir, também seguindo as indicações do teste para cada paciente, né, de repetição, para poder adequar exatamente e localizar essa janela de implantação. Ótimo, então depende do grau de deslocamento do teste. Isso. Em 90% dos casos, a gente não precisa de repetição, unicamente nesses 2 tipos de deslocamento. E a biópsia, a gente pode fazer biópsia endometrial na esteroscopia ou com pipele, Isso. né, que é um kit que a gente recebe. Quais são as vantagens? Qual que é a melhor amostra? Como é que vocês veem isso para avaliar? Na verdade, para a biópsia do teste ERA, ambos são precisos e são bons para realizar esse procedimento. A pipele, ela pode ser usada, o procedimento ele é mais simples, é mais barato, né? E dá para fazer no consultório sem grandes preparos. E tem uma resposta ótima, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem alguns testes que comparam aí a performance da esteroscopia, que é o padrão ouro, quando a gente pensa em biópsia endometrial, com a pipele, e a pipele tem tido ótimos resultados, aí atingindo níveis de 100%, quando a gente compara com biópsias realizadas pela esteroscopia. Mas a esteroscopia, ela pode ser uma alternativa para aquelas pacientes que são mais sensíveis à dor, né? Ou que de repente tem um colo de útero estenótico ou cicatriz uterina. A esteroscopia ela pode vir para contornar essa situação, né? Aí com sedação, na verdade. Isso, e aí porque pode utilizar a sedação, além do que a esteroscopia ela pode ser utilizada também para realizar outros procedimentos em conjunto com a biópsia para o teste ERA. E aí o que a gente orienta é, caso vá realizar algum outro procedimento, é que a coleta para o ERA ela seja feita no início do procedimento, antes da distensão uterina. Se a paciente for fazer a coleta também para EMA e ALICE, que não utilize antibióticos, né, durante o procedimento, para não alterar a flora do endométrio. Que afinal de contas vai pesquisar exatamente isso. A gente já vai falar do restante dos exames. E para a gente fazer o preparo, a gente estava até comentando que eu até tenho feito mais preparo de ciclo para transferência embrionária mais natural, porque eu tenho percebido uma elevação maior nas doses de progesterona e naturalmente isso impacta em taxa de gravidez. E o negócio é um bebê correndo no shopping, né? Então, para ele correr no shopping, a gente faz qualquer coisa. Com certeza. E aí, o que você acha? Que vocês observam alguma diferença quando a gente faz o preparo de um ciclo natural? Então, acompanha a ovulação, a paciente ovula e depois de mais 7 dias, né, LH mais 7, a gente faz a biópsia, ou então num ciclo preparado, que a paciente não ovula, a gente dá lá o estrogênio para ela, seja gel, seja via oral, seja adesivo, e depois entra com a progesterona. Então, para vocês, você vê alguma diferença nesses protocolos? Na verdade, assim, para o teste ERA, o que a gente tem que pensar é que o que importa é o controle do ciclo. Então, ele pode ser realizado tanto em ciclos naturais como em ciclos de preparo endometrial, né? Os ciclos que a gente chama de HRT. Em ciclos naturais, o que a gente tem que ter em conta, o cuidado que a gente tem que ter é com o período da ovulação, o pico do LH. Por quê? Porque o ERA ele vai medir exatamente o tempo de exposição à progesterona.
né? E o que vai me direcionar esse tempo de exposição é o pico de LH ou a ovulação, né? Pensando num ciclo natural. Então, eu preciso ter precisamente quando esse pico ocorreu, ou o controle por ultrassom da ovulação, para a gente poder controlar os dias de exposição à progesterona. Então, eu posso controlar lá o pico de LH através da medição do hormônio, seja pelo sangue ou pelas fitinhas urinárias, né? E eu preciso saber que o dia do pico aquele dia em que houve o aumento do hormônio e ele foi flanqueado por outros 2 dias, né? Um anterior e um posterior com baixa desse hormônio. Então, eu tendo esse controle, eu posso fazer com segurança a biópsia para o teste ERA num ciclo natural. Lembrando que o ERA ele é um ciclo representativo da transferência embrionária. Então, tudo que foi feito para a biópsia do teste ERA durante o preparo do ciclo tem que ser feito para a transferência embrionária. Só assim o resultado do ERA ele vai ser reprodutível. Então, o ciclo natural induzido, que a gente faz na indução da ovulação, eu normalmente faço assim. Você percebe alguma diferença? Talvez a gente saiba melhor esse momento da ovulação. Eu tenho o hábito já de induzir ovulação e para eu ter um controle. Isso se reflete aqui? O que acontece é assim, como eu falei, o ERA ele precisa realmente de um controle. Quando a gente utiliza uma injeção de HCG, por exemplo, para induzir essa ovulação, você tem um controle maior, porque você simula esse pico de LH. Então, é garantido que o pico foi naquele dia e todo o processo depois dele vai estar regulado. Então, é uma forma também de usar um ciclo natural, mas também garantir esse controle um pouco mais preciso. Ótimo. E se a gente, por exemplo, faz o teste? Aí tá lá, engravida, e aí tem lá embrião congelado, depois o bebezinho lá com 2 anos quer fazer uma nova transferência. A gente tem que repetir o ERA? Normalmente a gente diz que o ERA ele é um teste que não tem validade, né? Uma vez que você fez o ERA, se você utilizar para transferência embrionária tanto tempo depois o mesmo protocolo que você utilizou para a realização do teste, você não precisa repetir. Qual é a circunstância em que a gente orienta a repetição? Para aquelas pacientes que tiveram uma mudança brusca do índice de massa corpórea, né, do IMC. Então, pacientes que sofreram aí uma variação de peso entre 15 e 20 quilos, normalmente tem um deslocamento da janela de implantação. Então, nesses casos, a gente sugere a repetição do ERA, né? Mas fora isso, a gente não tem obrigatoriedade de repetir o teste. Nem se tiver tido uma cureta, um aborto nesse meio tempo? Não, alguns procedimentos intrauterinos que são muito invasivos, e aí eu posso te exemplificar com a polipectomia ou a miomectomia, também tem indicações para repetição, mas fora isso, não. Perfeito, ótimo, então. Então, além do ERA, então agora a gente vai falar dos seus... Você vai dividir com a gente, ela falou que o endotrio é dela. Ela falou, o endotrio é meu aqui na Igenômica. Eu falei, tudo bem, então divide. E aí falou do ERA, a gente precisa que você continue falando do seu endotrio. Bom, os outros 2 exames que compõem o endometrio é o EMA e o ALICE, né? O ALICE. Ambos os testes, eles vão trabalhar com a microbiota endometrial, né? O EMA, em específico, ele vai pesquisar essa microbiota endometrial e vai dizer para a gente quais são algumas bactérias que podem estar presentes, né? E ele faz isso através da pesquisa do DNA dessas bactérias. E o ALICE, em específico, ele vai procurar bactérias, as principais bactérias que estão relacionadas com a endometrite crônica, né? Que é uma infecção uterina que é associada à infertilidade, principalmente a casos de perdas sucessivas de gestação e também a falhas de implantação. Então, eles se complementam, mas eles devem ser feitos sempre associados? Como eu disse, o teste ALICE ele vai pesquisar especificamente as bactérias que estão associadas aí à endometrite crônica. O EMA, ele, além de englobar o teste ALICE, né, então ele pesquisa essas bactérias, ele tem o ALICE dentro dele, mas ele também pesquisa outros patógenos que podem estar presentes no endométrio e que, apesar de não estarem associadas à endometrite crônica, são patógenos que são desfavoráveis à implantação do embrião, né? Hoje a gente tem trabalhos científicos que comprovam que a presença de alguns patógenos no endométrio, elas estão associadas à falha de implantação. Então, o EMA, além de pesquisar, né, o que o ALICE vê, ele vê essas bactérias adicionais. E, além disso, ele vai informar para a gente
é a quantidade de lactobacilos que a gente tem no endométrio, que são micro-organismos que, pela literatura científica, estão associadas a um sucesso na gestação, quando eles estão presentes na grande maioria, né? Então, hoje a gente sabe que endométrios que são dominados por lactobacilos, eles são favoráveis à implantação do embrião. Os dois em conjunto dão uma resposta mais completa. E normalmente, quando está falando do endotrio, porque a gente colhe a amostra e já avalia o ERA, o EMA e a Alice, né? Isso. Ótimo. E a indicação, basicamente, você enfatizou em relação à falha de implantação, mas abortamento de repetição também deve ser considerado. Isso, as duas situações são situações de indicação, tanto para o ERA como para o EMA e a Alice, principalmente em casos que você, por exemplo, achou a janela de implantação da paciente, está transferindo o embrião sabidamente euploide, e mesmo assim a paciente continua tendo essas falhas de implantação, né? Não tem caso mais sugestivo para realizar o EMA e a Alice do que uma situação como essa, mas eles também podem ser feitos, assim como era, para aquela paciente que quer otimizar as suas chances de gravidez e já tenta, logo na primeira vez, ter essas informações para poder passar pela FIV mais segura. Alguma situação que eu deva repetir esses testes? Os testes, tanto EMA como ALICE, como eles se baseiam na pesquisa da microbiota endometrial, a gente tem que pensar que a microbiota está viva, né? Então, ela pode se alterar por vários fatores externos. Uso de antibióticos, relações sexuais sem profilaxia, a própria imunidade da paciente pode variar durante o ciclo e isso pode causar uma alteração na microbiota, né, endometrial. Então, o que a gente orienta é que esses testes eles sejam feitos sempre próximos, né, o mais próximo possível ao ciclo que vai ser utilizado para transferência embrionária. Vamos supor, fiz o teste, em quanto tempo eu posso transferir esse embrião? É bastante seguro. A gente dá um tempo aí de mais ou menos 3 meses para que a paciente conte com a estabilidade daquele resultado que ela teve, né, da microbiota, fiel ao resultado que ela obteve nos testes. E qual seria a vantagem do ALICE em relação aos outros métodos diagnósticos quando a gente faz, por exemplo, uma esteroscopia com biópsia endometrial? O ALICE, como eu te falei, ele é uma ferramenta de microbiologia molecular. Então, assim, ele vai fazer a detecção desses patógenos tanto quantitativamente, ele vai me dar a porcentagem de patógenos que estão presentes e ele chega a atingir a especificidade do gênero desse patógeno. Então, além dele conseguir detectar bactérias que são cultiváveis pelos métodos tradicionais, né, como a cultura microbiológica, ele também consegue detectar as não cultiváveis, porque ele vai pesquisar o DNA. E o que isso traz de resposta para mim? A gente consegue uma especificidade maior. Então, eu consigo saber exatamente qual que é aquele patógeno a nível de gênero, que é muito próximo, e com isso eu consigo personalizar o meu tratamento, otimizando a escolha do antibiótico, que aí, assim, a gente consegue um tratamento muito mais efetivo para a paciente, né, no combate ao patógeno. Mais assertivo. Isso. E falando em antibiótico, como é que é o preparo que a gente deve fazer? Quer dizer, quem está nos assistindo, que tem interesse em fazer esses testes, lógico que, né, o colega responsável vai orientar isso. Mas vindo de você, qual que é o preparo ideal para fazer esses testes com endotrio? Os testes eles podem ser feitos em diversos tipos de ciclo, né, tanto natural como de preparo endometrial, né, desde que siga direitinho as orientações para cada tipo de preparo. Não tem problema, a gente tem resultados ótimos, tanto em ciclos naturais como em ciclos de estimulação de endométrio, né? E assim, o que a gente pede é seguir as indicações. Então, por exemplo, num ciclo natural que vá coletar o EMA e o EMA e o ALICE somente, a gente pode fazer isso na fase secretora, né? Deve fazer isso na fase secretora, que é aí entre os dias 15 e 25 de um ciclo regular, porque é quando a paciente está recebendo tanto estrogênios, está produzindo efetivamente, né? Estrogênios e progesterona, e é quando esse microbioma endometrial ele se encontra em maior estabilidade. Então, eu quero colher o EMA e o ALICE, qual que é o melhor momento? Tanto no ciclo natural como no ciclo de preparo endometrial,
O ideal, né, o que a gente indica é que seja coletado quando a paciente ela estiver exposta tanto ao estrogênio quanto à progesterona, porque a falta de um desses hormônios pode fazer com que a microbiota varie, e daí ela não vai estar fiel ao que o embrião vai encontrar no momento da transferência. Então, na segunda fase do ciclo, e a restrição do uso de antibióticos? Em relação aos antibióticos, o que a gente pede é que, independente do porquê você está usando, então, de repente eu tive aí uma sinusite muito forte, precisei fazer uso do antibiótico, eu posso coletar o hemiálice? Posso, desde que tenha passado pelo menos 7 dias após o término desse tratamento. Então, eu terminei hoje, quando eu posso coletar o hemiálice? Daqui 7 dias. Durante esse período, a microbiota ela vai se estabilizar, não vai estar mais sobre o efeito do antibiótico, e aí a gente vai ter uma coleta fiel à real situação da microbiota. E é bom que, se for para colher esses exames, a gente, se não for o ERA junto, que tem a data certa, sim, a gente tem até uma certa flexibilidade, ou, lógico, né, que se acontecer a eventualidade do uso do antibiótico, a gente remarca e faz para o novo ciclo nas condições ideais. Isso. Bom, eu acho que a gente bateu um papo aí do seu querido Endotrio. Agora, fala pra gente as suas considerações finais, o que você queria deixar enfatizado em relação a essa tecnologia que vocês oferecem, e por que é tão interessante fazer esses testes. Bom, eu acho que nesse caso cabe o clichê de que informação é poder, né? Quanto mais a gente tiver de conhecimento sobre os envolvidos aí numa gestação de sucesso, eu acho que a gente consegue fazer com que a experiência do paciente ela seja mais rápida e menos desgastante, né? Então, eu acho que eu enxergo o endométrio e o embrião como as duas peças principais, né? Quando a gente pensa numa gestação de sucesso. Então, se eu tenho meios de colher a maior quantidade de informações sobre o endométrio usando o teste endometril, né, que é a associação do ERA, EMA e o ALICE, e tenho como analisar esse embrião através, por exemplo, do PGTA Smart, por que não fazê-lo, né, já que eles aumentam aí comprovadamente as taxas de gravidez desde o primeiro tratamento de fertilização. Então, acho importante a gente divulgar e dar essa possibilidade para as pessoas que estão passando aí pelo tratamento de reprodução assistida. Ótimo, e eu falo sempre que é o tempo para a gravidez, porque quanto maior esse tempo da doença instalada, que é a infertilidade no casal, além do desgaste emocional, desgaste financeiro, tem um agravamento da situação, né? Então, quanto mais rápido a gente for para obter o sucesso, melhor para todo mundo, né? Exato. E ela comentou aqui sobre o PGTA. No próximo episódio vocês vão poder falar. Tem um outro episódio com o Bruno, que vocês também vão poder assistir para entender um pouquinho dessas siglas todas. Natália, super obrigada por ter participado, por ter dividido seu conhecimento, seu tempo aí, e até o próximo episódio. Eu que agradeço, doutora. Obrigada pela oportunidade. Gente, estamos aqui finalizando esse episódio do nosso podcast sobre endotrio. Essas palavras todas estranhas, mas a Natália desvendou todos os mistérios. Se você tem mais curiosidade a respeito de reprodução assistida ou conhece alguém que precisa desse tratamento, só ler. Só ler não, né? Assistir. Os episódios, tanto nas plataformas, quanto também no nosso canal no YouTube. Até o próximo episódio.